Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui para mais um Papo de Mãe TDAH. Hoje, nessa quarta-feira, 18 horas. Toda semana a gente se encontra, né? Nesse mesmo dia, quarta-feira, 18 horas, e também no sábado, às 17 horas, para o nosso Papo de Mãe TDAH. E agora, mês de fevereiro, nós estamos falando sobre o contexto escolar no TDAH. Hoje nós já estamos na nossa sexta live do mês. Oi, Michele, seja bem-vinda. Estamos na nossa sétima live do mês, do mês de fevereiro. Vamos encerrar agora no sábado a nossa oitava live sobre o tema relacionado ao contexto escolar do TDAH. E hoje nós vamos abordar a questão da escrita, né? Semana passada nós falamos sobre a leitura. E hoje a gente vai falar sobre a escrita. Oi, Eliana. Ana, seja bem-vinda. Vanessa, seja bem-vinda também. Muito bom ter vocês aqui. Adriana. Olá. Estava aqui, né? Sempre começo apresentando o nosso Papo de Mãe TDAH, que acontece toda quarta-feira às 18 horas e aos sábados às 17 horas, e a gente sempre está aqui reunida para conversar um pouco sobre criação de filhos com TDAH, como entender o que está acontecendo com que acontece, né, com as crianças que têm TDAH e como lidar melhor com elas no dia a dia. E nesse mês de fevereiro a gente está abordando o contexto escolar. São ao todo 8 lives, nós estamos na sétima. Já falamos sobre inclusão, já falamos sobre dificuldade na escola, já falamos sobre alfabetização, sobre leitura, enfim, já falamos bastante coisa. E hoje a gente vai abordar a questão da escrita, a gente vai entender um pouquinho por que as crianças com TDAH têm tanta resistência para escrever, reclamam tanto, né, e não querem escrever e acabam dizendo que a mão está doendo, enfim. E a gente vai entender por que isso acontece e vamos também dar sempre aquelas sugestões de como você, mãe, pode ajudar seu filho em casa, estimulando essa habilidade de escrita no seu filho, ok? Ângela, seja bem-vinda. Deixa eu ver aqui, tem mais gente entrando. Edna, que bom ter vocês aqui. Hoje meu dia foi muito corrido, acabei de chegar em casa praticamente, mas deu tempo, graças a Deus, de chegar para fazer a nossa live, porque eu gosto muito, me sinto muito feliz de estar aqui toda quarta-feira, todo sábado. É um momento de muito prazer para mim, então perder seria muito ruim. E hoje eu preparei aqui para vocês algumas orientações em relação ao processo de escrita no TDAH, para que vocês possam ajudar os filhos de vocês em casa. E você que é psicopedagoga, tá aqui, né? Eu tô vendo algumas que entraram. Você também vai poder utilizar essas orientações, essas informações aí no seu consultório, né? Com seu aprendente que tem TDAH. E se você é professora, também vai poder utilizar isso na escola, na sala de aula. Ô Edna, você perdeu todo esse conteúdo maravilhoso. Você perdeu ao vivo, mas depois, quando terminar essa live, você dá um pulinho no meu feed aqui no Instagram, dá uma olhada lá no meu IGTV, que todas as lives ficaram salvas, tá? Eu comecei a fazer lives aqui no Instagram no meio do ano passado. Só em 2020 foram 30 lives. A gente fechou 30 lives no finalzinho de dezembro. Então todas elas estão gravadas. E esse ano a gente já fez aí mais de 10 lives esse ano. Então também estão todas gravadas no meu IGTV. E você depois pode assistir todas elas, tá bom? Então não perca, né? Você perdeu ao vivo, mas não tem problema. Está gravado, você vai poder assistir depois, vai poder compartilhar com quem você quiser. Tá bom? Bem, vamos lá, vamos começar. As pessoas vão entrando. Eu tenho uma coisa assim, não sou muito radical com isso, mas eu tenho algo assim comigo de pontualidade, sabe? Porque primeiro porque é uma questão de respeito, né? Com os horários, com as pessoas, mas também
respeito com quem chegou no horário, né? Eu entendo que às vezes a gente não consegue entrar na hora, ainda mais esse horário de 18 horas. Eu já tentei até colocar mais tarde, mas tive problema com conexão. Enfim, depois desse horário de 6 horas, muita gente faz live e a internet e o Instagram fica mais instável. Então eu preferi manter esse horário, porque sempre fica gravado e as pessoas depois podem assistir. Mas eu gosto sempre de começar no horário certinho para que as pessoas elas se sintam, né, respeitadas por estarem aqui. Eliane, seja bem-vinda, boa noite. Boa noite. Então, vamos só para a gente recapitular. O mês de fevereiro todo, né, eu programei 8 lives. A gente tem live quarta-feira às 18 horas, sábado às 17 horas. Todas as lives do mês de fevereiro estão abordando o contexto escolar do TDAH. E a gente veio falando sobre isso e entramos na questão da alfabetização, depois falamos sobre leitura. E hoje a gente vai falar sobre escrita. E vamos encerrar o mês de fevereiro no sábado, às 17 horas, falando sobre matemática. Então a live ela sempre tem uma dinâmica. Eu sempre trago uma questão de orientação do porquê que esses temas estão relacionados ao TDAH. E depois a gente entra com algumas orientações mais práticas, com algumas estratégias, com algumas dicas, para que vocês possam colocar em prática na casa de vocês, tá bom? Se tiver alguma pergunta, pode ir colocando, eu vou tentar acompanhar aqui para tentar responder todas elas, tá? Vamos lá. Então, ó, primeira coisa, eu até botei uma enquetezinha no meu Instagram, perguntando, né, se o seu filho tem dificuldade na escrita, apresenta resistência para escrever, reclama que a mão dói quando escreve, enfim. E 100% das pessoas que responderam a enquete disseram que sim. E quando eu coloquei lá no nosso grupo de mães, né, na nossa comunidade de mães de TDAH, lá no WhatsApp, as mães, acho que foi o tema que as mães mais comentaram, né? Ah, isso acontece com meu filho, isso acontece com meu filho. Enfim, então realmente a escrita é algo que mobiliza muito as crianças com TDAH e a gente vai entender agora um pouquinho, né, por que isso acontece. E a gente vai entender também que isso acaba sendo um ciclo, porque algumas coisas já acontecem de forma negativa com a criança com TDAH, que fazem com que ela desenvolva essa resistência à escrita. E ao desenvolver essa resistência à escrita, ela não trabalha, ela não desenvolve, ela não treina essa habilidade escritora. E por não fazer esse treino, ela acaba continuando com aquelas dificuldades. E quando ela tem que escrever, ela comete os mesmos erros, ela sente a mesma dor no braço, na mão, e isso acaba gerando e reforçando esse ciclo. Então, primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: entre 10% a 40%, aí em torno, né, porque as pesquisas elas não fixam um número, mas elas falam que entre 10% a 40% das crianças, adolescentes, né, que têm TDAH, apresentam também algum tipo de transtorno na escrita, ok? Seja um transtorno ligado à disgrafia, seja um transtorno ligado à desortografia, ou seja um transtorno ligado à coordenação motora, mas de modo geral, de 10% a 40% das crianças e adolescentes com TDAH apresentam algum tipo de transtorno na escrita. E esse número, né, se a gente colocar aí uma média, vamos botar aí entre 10 e 40, vamos botar 20, 25, já é um número grande. Então a gente já começa a entender que o próprio TDAH, ele acaba gerando algumas dificuldades para essa criança que vão refletir lá no processo de escrita dela. A escrita, diferente da leitura, ela é um processo muito mais complexo. Quer dizer, a leitura já é um processo complexo, a gente viu isso na semana passada, no sábado, mas a escrita ela é um processo extremamente complexo, porque ela envolve não só a questão cognitiva, do que ela vai escrever, do como ela vai escrever, de que letra, em que ordem, né, quais palavras, qual a grafia daquela palavra, mas também a parte motora. E a parte motora não é só no sentido dela saber qual é a grafia da letra,
qual é a grafia daquela palavra, mas a parte motora no sentido mesmo motor de movimento, dela coordenar esse movimento. Então, enquanto o processo de leitura é um processo que vai envolver a questão motora no sentido, né, da articulação, da fala, a escrita ela vai envolver tanto a parte cognitiva quanto essa questão motora dos movimentos. E a gente vai ver que não é só do movimento de mão, que é uma coisa que muitas vezes a escola e até alguns profissionais acabam focando muito nesse treino, nesse desenvolvimento motor fino, né, do movimento de pinça, do movimento de pega do lápis, do movimento de escrita, e não entendem que outras questões estão contribuindo para essa dificuldade motora. E a gente vai entender que isso tem a ver com o nosso corpo, tem a ver com a questão corporal. E não só com uma questão corporal, mas também com alguns aspectos emocionais, ok? Ó, Eliane, exatamente, a pega do lápis. Por que a pega do lápis acaba sendo errada, né? De maneira errada? Porque o que acontece? A criança ela vai pegar o lápis e ela vai tentar acomodar o lápis da forma que ela se sinta mais confortável. E essa forma que ela se sente mais confortável nem sempre é a forma correta. No momento que ela está escrevendo ali, ela sente um certo conforto na pega, mas na hora da escrita aquilo começa a incomodar. E aí ela começa a escrever, mas ela não consegue ter a persistência, ela não consegue dar continuidade, não consegue manter o ritmo de escrita porque a mão dói mesmo, né? Hoje é véspera do meu aniversário, né? Amanhã é meu aniversário e eu tirei o dia de hoje para dar um cuidado, né? Fui lá, cortei o cabelo, fui fazer unha, essas coisas. E aí a manicure, quando estava fazendo a minha unha, eu sou canhota, e ela estava fazendo a minha unha, ela falou assim, gente, tem um calo aqui no seu dedo. Aí eu falei assim, é um calo de escrita, um calo de escrever. Por quê? Eu estou escrevendo mais nesses últimos dias e além disso, a pessoa que é canhota, né? Não sei se tem alguém que é canhoto aqui para confirmar. A gente que é canhoto, a gente tem um grande problema na pega do lápis. A gente tem uma tendência a apoiar o lápis aqui nesse cantinho desse dedo. E esse cantinho desse dedo, onde a gente apoia, é justamente onde eu estava com calo, aqui nesse cantinho, né? Então, a manicure falou isso, eu falei assim, eu expliquei para ela por que estava acontecendo isso. Ela falou assim, ah, tá, agora eu entendi. Por quê? Porque a gente tem uma tendência a segurar o lápis de uma forma inadequada, que a princípio parece ser confortável, mas que na hora da escrita, com uma frequência maior, torna-se desconfortável. Então, a escrita é um processo extremamente complexo, ele vai envolver, né, muito mais do sistema... Você é canhota, Ângela? Então deve acontecer com você também. A escrita exige muito mais do sistema atencional da criança do que a leitura. Por conta dessas diferentes áreas, a gente falou no sábado, né, que a leitura ela ativa mais de 40 áreas do cérebro ao mesmo tempo para que esse processo de leitura aconteça. Você imagina a escrita, que além de todo essa questão da decodificação letra-som, de identificar movimento de escrita, de grafia, ainda tem toda essa questão motora, postural, tem toda uma questão cognitiva, emocional e comportamental envolvida. Então são muito mais áreas do cérebro que vão estar sendo requisitadas no processo de escrita. E isso sobrecarrega o sistema atencional da criança. E isso faz com que esse cérebro tenha muito mais dificuldade, não só de acionar todas essas áreas, mas também de conectar todas essas áreas, porque as áreas elas precisam estar interligadas para elas funcionarem de uma forma adequada, porque não adianta só a gente ativar as áreas se não conectar, né, se não integrar essas áreas. Então a escrita ela exige mais do sistema atencional da criança com TDAH. E ela envolve não só uma questão cognitiva, como eu falei, né? Ela envolve também uma parte motora. Ela vai depender de um passo a passo, porque toda escrita ela requer um passo a passo para você escrever, né? Tanto um passo a passo de qual letra eu tenho que colocar primeiro, qual vem depois, o passo a passo do movimento que você vai fazer para traçar as letras.
Tudo isso envolve um passo a passo e a gente sabe que TDAH, pessoas com TDAH têm uma certa dificuldade em lidar com atividades que envolvem passo a passo. E aí, por eles terem essa dificuldade, toda vez que eles vão escrever, que vai requisitar essa habilidade, eles vão ter um pouco mais de dificuldade. Vão demorar um pouco mais, vão ser um pouco mais lento muitas vezes, até ele pegar a fluência da escrita, até ele pegar realmente o mecanismo de escrita, o processo inicial de aquisição acaba se tornando um pouco mais lento e mais cansativo para a criança, porque ela vai ter que empregar muito mais esforço nesse processo, na realização dessas atividades. Então depende de um passo a passo, depende de uma postura, né? Quem é psicomotricista, que eu acho que Ana Luísa, né, psicomotricista, pode até confirmar aqui pra gente, mas a escrita, ela envolve uma postura, porque, por exemplo, se eu estiver escrevendo aqui na minha bancada, na minha mesa, e eu tiver com uma postura adequada de escrita, a minha letra sai de um jeito. Se eu tiver deitada na minha cama, tentando escrever deitada, ou sentada, ou sem uma postura adequada, a minha letra vai sair de um outro jeito. O esforço que eu vou ter que empregar para traçar as letras, para escrever, vai ser diferente. Então a postura, ela vai sim influenciar nesse processo de escrita. Letra de forma melhor para o TDAH? Eliane, eu particularmente, eu gosto assim de trabalhar todos os tipos de letra. A criança tem que saber todos os tipos de letra. Agora, eu, por uma questão voltada para a questão da personalidade, para a questão do psicológico da criança, eu acredito que seria melhor deixar ela escolher qual tipo de letra ela se sente mais à vontade, desde que ela saiba usar os diferentes tipos de letra e reconhecer através da leitura os diferentes tipos de letra. Porque ela pode usar só a letra de forma, ok. Ela vai se comunicar, ela vai escrever, tranquilo. Mas pode chegar um momento da vida dela que ela tenha necessidade de fazer alguma escrita cursiva. E ela tem que saber fazer. Né? Assim como se ela tiver acesso a algum texto escrito cursivo ou escrito, né, de forma, ela consiga ler também. Então eu sou dessa linha, tá? Mas a criança escolhe a forma como a letra que ela se sente mais à vontade. Mas geralmente essas letras de bastão são letras que a criança tem mais facilidade de fazer e ajuda também no TDAH, que eles gostam mais de usar essa letra. Por quê? Porque a letra cursiva é uma letra que deixa mais fluido, né, a escrita fica mais fluida do que a letra bastão. A letra bastão, ela faz uma letra para, faz outra letra para, faz outra letra para, né? A letra cursiva não, ela é mais fluida. E como o pensamento do TDAH é um pensamento muito mais rápido, muito mais fluido, se ela utiliza a letra cursiva, às vezes ela não consegue adequar isso, entendeu? Porque o pensamento vai muito rápido e a mão dela vai rápido também e ela não coordena. E às vezes a letra bastão quase que obriga ela a dar essa freada no pensamento para poder ela escrever, tá? A Ana confirmou aqui, né, exatamente. Ok, vamos lá. Então, depende do passo a passo, depende da postura. Oi, Estelita, seja bem-vinda. Depende de uma postura, depende da atenção, depende da concentração. Depende de um planejamento, e não só um planejamento do que vai escrever, né? Então, por exemplo, eu vou escrever uma frase, a minha memória de trabalho, ela vai ali, né, rapidinho, planejando a ordem que as palavras vão entrar na frase e a frase que eu vou escrever. Mas não é só esse planejamento no sentido de palavras, letras, mas um planejamento, por exemplo, também espacial. Então, quando eu vou escrever uma palavra no papel, eu tenho que fazer uma adequação da palavra que está na minha mente, da escrita dela na minha mente, na minha memória, ao papel, né, ao espaço que eu tenho disponível para escrever. Então, na hora que eu vou escrever,
Às vezes a criança com TDAH, quando ela tem um espaço delimitado de escrita, o que acontece? Ela começa com uma letra grande e quando vai chegando no final do caderno, no final do espaço da escrita, o que ela faz? Ela vai diminuindo a letra para caber. Por quê? Porque ela não fez um bom planejamento espacial para poder escrever dentro daquele espaço que ela tem disponível, tá? Vamos voltar aqui, ó. Ó, a Eliane falou muita omissão de letra, exatamente. A gente vai ver isso. Meu filho tem 8 anos, lê e escreve fluente na cursiva, porém não gosta de escrever. Sabemos o motivo. Meu receio é quando o quadro estiver lotado para copiar e ele não acompanhar devido ao processamento. Olha, Vanessa, crianças com TDAH, infelizmente, eles passam muito por esse problema na sala de aula, que é o problema de cópia do quadro. Tá? E aí é o que eu ia falar agora, que a escrita envolve, e a cópia do quadro ainda vem um processo mais complexo ainda. Olha só, quando você vai escrever, a guia da mão, quando, né, você vai escrever e você vai fazendo lá o movimento das letras. Esse movimento que a gente faz da esquerda para a direita, né, de cima para baixo, e a gente vai escrevendo e vai coordenando esses movimentos, nossa mão é guiada pelo nosso olho. É o nosso olho que guia a mão. Tanto é que quando a gente está prestando atenção, por exemplo, numa palestra ou alguém falando e a gente está escrevendo sem olhar para o caderno, a gente se perde, a gente embola palavras, a gente aglutina às vezes, escreve por cima, a letra não fica legal, sai torto. Por quê? Porque é o olho que vai guiar a mão naquele planejamento que eu falei de espaço, que vai dar uma organização no ritmo que você vai empregar para poder escrever. Então, o olho é importante, essa coordenação visomotora, né? Visual e motora, essa coordenação. E aí, o que acontece na cópia do quadro? A cópia do quadro a gente tem o seguinte: tem essa coordenação visomotora, porque a criança tem que olhar, ela tem que ler, ela tem que guardar na memória o que ela leu, para quando ela for para o caderno escrever, ela ter isso na memória um tempo suficiente para poder lembrar e escrever e depois novamente olhar para o quadro, ler mais uma parte. E aí, por que a criança com TDAH tem dificuldade? Primeiro, porque quando ela olha para o quadro, ela está olhando num plano vertical, né? O quadro é assim, não é isso? O caderno é assim. Então, quando ela olha para esse plano vertical, ela lê. E aí ela vai guardar na memória dela, que a gente chama de memória de trabalho. A criança com TDAH tem uma dificuldade na memória de trabalho. E aí ele já esquece muito rápido o que ele memorizou. E aí quando ele vai virar para o caderno, que é um outro plano, que muda totalmente a estrutura, ele se perde, ok? Então quando ele escreve lá, ele já esqueceu. Escreveu uma palavra, esqueceu o resto. Voltou para o quadro. Quando ele olhou para o quadro, ele já se perdeu de novo. Aí ele vai ter que procurar no quadro onde ele estava para poder se achar, para poder continuar a cópia. E aí o tempo já passou, ele já desistiu, ele já cansou, enfim. Então todo esse processamento, e aí é legal, né, trabalhar com a questão da psicomotricidade para dar essa estruturação dessa habilidade, né, de olhar para um plano, registrar a informação, voltar para outro plano, registrar a informação. É bem complexo, tá? Eliane, eu falei bastante sobre rastreio visual na live de sábado, quando a gente falou de leitura. Mas a escrita, né, se a gente estiver falando de cópia, vai ter que usar muito essa questão do rastreio visual. O que é o rastreio visual? É você, visualmente, né, com movimento ocular. Por exemplo, quando eu vou ler alguma coisa, eu não fico virando a cabeça para ler, acompanhando a frase. O que movimenta é o meu olho. É o olho que vai acompanhando as palavras na frase, que vai descendo. Eu não preciso ficar movimentando a cabeça, fazendo assim o tempo todo. Então esse movimento ocular é o movimento do rastreio visual que a gente fala na hora da leitura, tá? E esse rastreio visual, isso às vezes está debilitado um pouquinho no TDAH. E a gente precisa investigar também, até com outros profissionais, oftalmologista, né? Assim como a gente investiga
a questão do DPAC, né, do processamento auditivo, que está muito ligado com o TDAH, a gente também precisa investigar essa questão não só da acuidade no sentido de vista, né, de enxergar, mas esse processamento visual também é importante a gente investigar para ver se não tem algum problema, tá? Então vamos lá. Então, passo a passo, atenção, concentração, postura, planejamento, coordenação, olho, mão, espacialidade, né, que eu falei, a questão da espacial, tanto do tamanho da letra para se adequar ali, quanto no espaçamento de escrita, sequenciação. Então, está muito ligado à questão do passo a passo, né? A sequência das palavras na frase, a sequência das frases no texto, a sequência das letras na palavra, direcionalidade, que é a gente sempre escrever da esquerda para a direita, cima para baixo, e também uma questão de coordenação motora, que é o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês em relação a essa coordenação motora, tá? Deixa eu só passar aqui. Então, coordenação motora no TDAH, a gente precisa ficar bem atento. Toda vez que a gente fizer um diagnóstico de TDAH ou receber uma criança já com esse laudo, a gente precisa fazer uma avaliação dos aspectos motores. Tanto da motricidade fina, mas também da motricidade ampla e de todas essas habilidades que eu falei aqui, né? A gente vai analisar a questão da lateralidade, a gente vai analisar a questão da dominância lateral, que é qual é a dominância, né? De olho, ouvido, mão e pé. É do lado esquerdo, do lado direito, tá cruzado, tá misturado, o olho e o ouvido é do lado esquerdo e a mão é do lado direito, enfim, a gente precisa identificar isso. Então a avaliação psicomotora, ela é muito importante. O psicopedagogo, ele pode fazer uma avaliação mais superficial dessas habilidades, né? E identificando alguma questão, encaminhar para uma avaliação mais completa com o psicomotricista. Por que isso, né? Porque a criança com TDAH, ela tem 50% mais chances de ter problemas motores. Então, é uma porcentagem realmente muito alta, ok? 50% mais chances de apresentar problemas motores envolvendo 3 grandes habilidades. Primeira, ritmo. Segunda, persistência. E terceira, que é o controle inibitório, que eu vou explicar para vocês aqui. O ritmo, quando a gente fala de ritmo, é manter o ritmo de escrita. Então, por exemplo, a criança vai escrever um texto, né, ou vai escrever uma frase. Ela vai começar e terminar no mesmo ritmo, de forma que ela não empregue muito mais força no início, menos força no final, ou vice-versa. Que ela não oscile na hora do traçado dessas letras. Esse ritmo de escrita, assim como a gente tem o ritmo da leitura, o ritmo da leitura tem muito a ver com a fluência, né? Tem muito a ver com a fluência da escrita, né? A gente tem que manter um ritmo de leitura para que a gente consiga ler de uma forma que o outro vai conseguir entender. Na escrita a mesma coisa. E o ritmo tem muito a ver com uma dificuldade que o TDAH apresenta, que é de escrever tudo muito aglutinado, juntando uma palavra com a outra, como se fosse uma palavra só. Por quê? Porque ele precisa entender que cada palavra tem a sua pulsação, é como se fosse uma pulsação, né? Uma palavra é como se fosse uma pulsação, entre uma palavra e outra é o silêncio, que a gente chama de silêncio da leitura, né? Então ela precisa dar aquele espacinho para ela escrever uma nova palavra. Então ela vai escrever uma palavra, ela vai dar um espaço, ela vai escrever outra palavra. Se ela não tiver essa noção desse ritmo muito bem estruturado, ela vai escrever de forma aglutinada mesmo. Porque ela vai escrever tudo junto. É como se a gente falasse tudo junto sem dar uma pausa para respirar, entendeu? Como se a gente escrevesse um parágrafo enorme sem botar uma vírgula. Por quê? Porque a gente não tem ritmo, a gente não tem fluência ali na hora de fazer a escrita. A questão da persistência, que eu falei, ritmo, persistência, e o que eu quero chamar mais atenção é em relação ao controle
inibitório. Deixa eu só beber uma aguinha aqui que já tá. Crianças de um modo geral, crianças e adolescentes, obrigada, Edna, obrigada. Crianças de um modo geral, elas costumam apresentar dificuldades, problemas motores. Em torno de 10% da população apresenta algum tipo de dificuldade motora, algum problema motor. Mas esse índice aumenta muito quando a criança tem TDAH. Como eu falei, né, chega a 50% das crianças. Então a gente precisa realmente ficar atento a isso, entender que muitas vezes a criança ela está apresentando uma resistência a escrever porque ela está com uma dificuldade de fato. Né? Essa coisa da criança reclamar que a mão está doendo, que está cansada, isso de fato é algo verdadeiro. É claro que ela pode começar a usar dessa justificativa para se negar até a tentar. Mas por que ela faz isso? Porque ela já tentou várias vezes, não teve um bom resultado, aquilo não foi prazeroso para ela e ela então começa a resistir nas próximas vezes. Tá? Eu tô falando de uma forma até pessoal, né? Como eu falei, eu não tenho TDAH, mas eu sou canhota. E eu canso muito na hora de escrever. Por quê? E olha que eu não tenho, assim, grandes problemas em termos de postura, em termos de escrita, né? Geralmente a criança canhota, a pessoa que é canhota, escreve tem uma pega muito torta, vira o caderno de cabeça para baixo. Eu não tenho isso. Eu tenho uma pega até boa, vamos dizer assim. Mas cansa minha mão, cansa meu dedo, dependendo do lápis que eu utilizo, cansa minha mão. Eu vou falar um pouquinho dos lápis, né, como sugestão. Então, a criança também sente isso, tá? Saber ler antes de escrever ajuda no processo de aprendizagem dessa escrita ou atrapalha? Olha, o que acontece? A leitura e a escrita são dois processos diferentes, mas que devem ser trabalhados de forma concomitante. Por quê? Porque um ajuda o outro. A gente consegue ler sem escrever, mas a gente não consegue escrever sem ler. A não ser que a gente esteja só copiando em forma de desenho, né, a letra. Mas escrever mesmo de forma consciente, né, a gente precisa ter a leitura. Então, a escrita sem leitura não acontece, mas a leitura sem escrita acontece. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa estimular as duas habilidades. Mas eu vou dar uma orientação aqui. Deixa eu ver até quem foi que perguntou. De um caso que aconteceu na escola que eu trabalhava, eu como orientadora pedagógica. Qual foi a orientação que eu dei para a professora que deu super certo? Mas assim, olha, a Eliane até está perguntando, o adaptador para lápis é válido? Eu vou falar para vocês uma coisa. Eu falei, acho que semana passada, sobre isso. E eu sempre repito, né? Nenhuma estratégia, ela é válida ou não válida para todo mundo. A gente precisa olhar para aquela criança, para a necessidade, para o perfil daquela criança. Então, às vezes a gente pega um recurso que foi criado, né, como adaptador, foi criado com um fim, e a gente acha que porque a criança tem dificuldade na pega do lápis ou tem uma dificuldade, que ela vai se adaptar. Como, por exemplo, eu falei numa live, né, a criança com TDAH, ela pode fazer prova oral. Sim, ela pode fazer prova oral, mas será que ela vai se adaptar a essa modalidade, né, essa forma de ser avaliada? Porque senão a gente vai criar mais problema do que resolver o problema. Então, o que a gente tem que fazer? Oferecer o recurso, treinar a criança naquele recurso e ver a resposta dela. Se a resposta for positiva, ok, a gente continua. Mas se não for, a gente vai encontrar uma outra forma. Eu não gosto de pensar numa orientação única, ok? Porque isso não é inclusão. Inclusão é a gente encontrar uma forma e ao encontro daquela necessidade da criança, e não a criança adaptar aos recursos que a gente está oferecendo, ok? Vou dar um exemplo para vocês, uma vez que aconteceu numa escola que eu trabalhava. Essa escola, ela tinha algumas salas de aula, elas tinham um banheiro dentro da sala de aula. E aí, essas salas, claro, eram destinadas mais para crianças que tinham algum problema motor, dificuldade de locomoção, enfim, demoravam muito. E às vezes elas sentiam vontade de ir ao banheiro, até chegar no banheiro, demorava muito. Então,
que a gente fazia? A gente colocava as turmas onde essas crianças que tinham uma dificuldade motora, cadeirante ou andava de muleta, alguma coisa assim, nessas salas de aula que tinha banheiro. E aí, no início, o que acontecia? Virou quase que uma regra a crianças que tinham uma dificuldade motora usar aquele banheiro. Só que as crianças, elas não queriam usar aquele banheiro a todo momento. E aí começou a ter uma certa confusãozinha na sala, porque as crianças queriam sair da sala para ir ao banheiro no outro banheiro. E aí a gente, em reunião, em formação com os professores, o que a gente detectou? As crianças, quando elas vão ao banheiro, elas não vão ao banheiro só porque elas querem fazer xixi, né? Elas vão ao banheiro porque elas querem dar um passeio no corredor, porque elas querem dar uma voltinha, elas querem respirar, elas querem ver o que está acontecendo lá de fora. E aí, quando você limita a criança a usar só o banheiro da sala de aula, aquela criança com necessidade especial, o que você está fazendo com ela? Você tá proibindo ela de ter o mesmo comportamento que as outras, de curiosidade, de querer dar uma voltinha, etc. Por quê? Porque a gente condicionou a ida dela ao banheiro, aquele banheiro da sala. Então, o que a gente começou a fazer naquele momento? A gente orientava as crianças o seguinte, se você não estiver muito apertado e quiser ir no banheiro lá fora, ok, você pode ir. Se você estiver muito apertado e quiser ir aqui nesse banheiro, você vai. E isso se tornou algo que é para ser inclusivo, de fato se tornou inclusivo, porque antes estava sendo excludente. Porque a gente estava excluindo aquela criança de outros acessos à escola, porque a gente estava fixado naquele banheiro que era próprio para ela. Então, assim, nenhum recurso, nenhuma adaptação, ela deve ser pensada de forma aleatória, generalizada. A gente precisa sempre olhar, como a Eliane colocou aqui, né? Cada criança possui características pessoais, a gente precisa levar isso sempre em consideração. Tá bom? Seja na sala de aula como professor, seja em casa você com seu filho, que eu sei que tem mães que tem mais de um filho com TDAH ou tem mais de um filho, né? E também você que está aí no consultório, tá bom? Então vamos lá. Controle inibitório, para a gente poder falar um pouquinho. O que é um controle inibitório? Tá? Porque a gente usa essas palavras, né? Palavra de psicopedagoga. Controle inibitório é uma habilidade ligada às funções executivas. Mãe, você não precisa saber exatamente isso, esses nomes, tá? Eu só tô falando porque eu sei que tem psicopedagogas aqui também, para que elas entendam sobre o que eu tô falando aqui. O que é o controle inibitório? É uma habilidade que nós temos de controlar os nossos impulsos. Resumindo de uma forma bem simples, seria isso. É como se a nossa capacidade da gente se autorregular no controle dos nossos impulsos, ok? Sejam impulsos verbais, de falar, pensar antes de falar e não falar o que vier na cabeça, de controle dos impulsos motores. Então, a criança com TDAH que tem hiperatividade, por exemplo, ela tem essa dificuldade de controlar os impulsos motores, controlar os movimentos. Então ela está sentada e está mexendo a perna, ela está sentada e está mexendo em algum lugar e está cutucando alguém. Por quê? Porque ela tem essa dificuldade de autorregulação motora, de controlar os impulsos motores. Mas tem uma questão no TDAH que tem a ver com controle inibitório, né? Com inibir, né, esses impulsos, que é a dificuldade de regular seus movimentos, como eu falei, mas também os pensamentos. Uma das principais características do TDAH é a questão da enxurrada de pensamentos que o TDAH tem. É como se a cabeça do TDAH fosse uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. Tenta imaginar isso. Tenta imaginar uma televisão ligada em todos os canais ao mesmo tempo. É a cabeça do TDAH. A cabeça do TDAH é como se ele tivesse um monte de pensamentos ao mesmo tempo. Eliane, confirma se não é assim, né? Essa avalanche de pensamentos que vem e que a pessoa com TDAH tem dificuldade de autorregular, de controlar, de inibir esses pensamentos que não são úteis para aquele momento que ela está vivendo. Então, por exemplo, você está, né, eu estou fazendo uma live, vamos chutar, tá? Estou chutando aqui, estou fazendo uma live, então eu preciso ter na minha mente os pensamentos que tem a ver com o que eu vou falar com vocês,
né, a trazer aqui na minha memória de trabalho todas as informações que eu tenho sobre TDAH, sobre escrita, não é isso? Todas as experiências que eu vivi, tudo que eu estudei. Então eu preciso estar focada nisso. Se eu tivesse TDAH e não tivesse em tratamento, não soubesse lidar com as minhas dificuldades, o que poderia acontecer? Eu estar aqui falando, alguém coloca um coraçãozinho aqui nos comentários, ou faz uma pergunta, e aí minha cabeça começa a encher de um monte de outras informações que não tem nada a ver com o que eu estou falando, e eu acabar me perdendo. E isso acontece com a criança com TDAH. Ela está ali fazendo uma atividade, e aí outras coisas vão acontecendo no ambiente e na cabecinha dela que fazem com que ela desfoque daquilo que ela está fazendo e se perca mesmo, né? Então a dificuldade que a criança apresenta de regular os seus movimentos e também os pensamentos. O pensamento da criança com TDAH, ele é muito mais rápido, ele é muito mais fluido, e não só mais rápido, como também está misturado com um monte de outros pensamentos que não tem nada a ver com aquilo que ele deveria estar pensando naquele momento. Então vamos imaginar que a criança ela tem que escrever lá uma resposta para uma pergunta, ou ela tem que escrever um texto. Ao mesmo tempo que a cabeça dela está recheada de informações, de pensamentos sobre aquilo que ela tem que escrever, ela também está sendo bombardeada por vários outros pensamentos secundários que não tem nada a ver diretamente com aquilo que ela está fazendo, com a atividade que ela tem que realizar. E esses pensamentos secundários roubam a atenção da criança. Ok? Tá faltando fazer tantas perguntas? Porque tá sempre, é como se tivesse sempre um estágio além, né? Vai abrindo é como se abrisse um monte de janela, né? Ao mesmo tempo. Só que assim, se fossem janelas que tivessem a ver com o conteúdo, tudo bem. Mas às vezes você começa a pensar coisas que não tem tanto a ver assim, entendeu? E aí você sai do foco, né? Começa a perguntar sobre outras coisas, começa a falar sobre outras coisas. Quando você vê, você já saiu do foco, já se perdeu, já mudou de assunto, enfim. Então o que acontece quando a criança ela tem dificuldade de fazer essa autorregulação dos movimentos e dos pensamentos? Primeiro, a questão dos movimentos. Como ela tem essa dificuldade de autorregular os movimentos, e aí não é só para criança que tem hiperatividade não, tá? A criança que não tem hiperatividade também tem dificuldade de regular seus movimentos, só que ela não tem a hiperatividade. Mas, por exemplo, quando ela vai escrever, toda vez que a gente vai escrever, a gente precisa ter um controle inibitório, um controle dos impulsos, um controle para manter o ritmo de escrita. Então, quando a gente vai escrever, além, né, da pega do lápis, né, como a gente pega o lápis, a gente também vai colocar, né, nesse ato de escrita uma força, uma pressão para escrever. E o que costuma acontecer com a criança com TDAH, que também acontece com a criança que é canhota, né? Que é colocar muita força na hora que vai escrever, colocar muita pressão no lápis. Então, o que às vezes acontece? Ela está escrevendo, quebra a ponta do lápis. Aí a criança com TDAH toda hora está apontando o lápis. E aí toda vez que ela tem que apontar o lápis, ela perde o fio da meada, já se desligou da atividade, já perdeu tempo, né? Então ela quebra a ponta do lápis, ela acaba tendo dor na mão, porque cansa quando você aperta muito. Ó, eu aperto muito o lápis aqui no dedo, aperta muito o lápis no papel, e acaba rasgando a folha, muitas vezes. Uma outra coisa também que acontece com a criança canhota, acaba fazendo uma escrita muito garranchada, né? E aí é comum a criança com TDAH, falei canhota, né? A criança com TDAH ter como comorbidade a disgrafia, que é essa dificuldade no processamento motor da escrita, né? Então ele acaba colocando muita força, empregando muita força e doendo a mão, quebrando a ponta do lápis, às vezes rasgando o lápis. Aí quando ele escreve, a palavra fica muito forte no papel, aí ele precisa apagar, a borracha não apaga direito, aí apaga, rasga a folha, ou então não apaga direito, ele escreve por cima, aí fica aquela coisa meio borrada, meio garranchada. Então assim,
quando você pega uma escrita de uma criança com TDAH, não estou falando que é em todas, mas, né, em muitos casos é uma escrita meio suja, sabe? Meio bagunçada, por conta dessas dificuldades de autorregulação motora dos movimentos, né? E aí, o que muitas vezes acontece? A mãe, a professora, acaba chamando muita atenção dessa criança. Tá errado, escreve devagar, pega no lápis direito, sabe? Não aperta tanto, cuidado para não rasgar. Ah, rasgou, tem que passar limpo. Todas essas falas, que não são falas, são falas de correção, mas não são falas de sabedoria, porque a correção ela precisa vir, mas ela precisa ser feita com sabedoria. Todas essas falas, elas acabam fazendo o quê? Fazendo com que essa criança interiorize um fracasso, interiorize uma dificuldade, interiorize uma resistência à escrita. Então, além dela ter a dor para escrever, a dificuldade para fazer o movimento das letras, toda a dificuldade que ela já tem, né, motora, cognitiva, etc., ela também vai começar a interiorizar questões emocionais que vão contribuir para essa resistência na escrita. Oi, Gisele, seja bem-vinda, tudo bom? Então a gente precisa ficar atento com isso, né? Se a gente sabe que esse comportamento, que essa resposta de escrita pode acontecer com a criança com TDAH, a gente não vai ignorar, a gente vai fazer o movimento de intervenção, né? Ok, mas isso tem que ser feito com sabedoria para que não gere na criança mais resistência ainda da escrita, tá bom? Lembrando que quando a gente está em processo de aprendizagem, a gente não está só com o aspecto, mobilizando o aspecto cognitivo, a gente está mobilizando o aspecto motor, a gente está mobilizando o aspecto social, a gente está mobilizando os aspectos emocionais, está tudo envolvido, nós somos um todo, nós somos seres integrais, a gente não é separadinho. E a aprendizagem, ela envolve sim todas essas questões emocionais, tá? Então, essa pressão realmente traz dor, realmente traz desconforto, ok? Eu vou dar algumas orientações sobre isso. Além disso, como eu falei, como os pensamentos eles são mais acelerados, né? E o pensamento é mais acelerado do que a escrita, o que acontece? A criança acaba cometendo alguns erros na escrita. Por exemplo, ela começa a escrever, como o pensamento está muito acelerado, ela escreve e aí, como a mão não acompanha o pensamento, ela acaba comendo letras, trocando letras, invertendo sílabas na palavra, comendo sílabas, juntando palavras umas nas outras. Por quê? Porque o pensamento dela está tão acelerado que a mão não consegue acompanhar. E aí, como a mão não consegue acompanhar, ela vai cometendo esses pequenos erros que a gente fala, né? Mas não é erro porque ela não sabe escrever. Não é erro porque ela não sabe qual letra, qual sílaba. São erros por conta, né, dessa dificuldade de autorregulação dos pensamentos com o movimento das mãos, o movimento da escrita. E aí entra uma questão muito importante, que é a autocorreção. A gente ensinar a criança a fazer isso. Porque quando ela escreveu, né, vamos dizer que ela escreveu lá uma palavra e ela comeu uma sílaba da palavra. Quando a gente faz um movimento de leitura do que ela escreveu, né, ensina para ela a ler o que ela escreveu, a fazer uma autocorreção, ela percebe que está faltando e ela mesma vai lá e corrige. Por quê? Porque ela sabe como escreve. A dificuldade dela não é saber como escreve. Ela pode até ter também, mas a princípio não seria essa a dificuldade. A dificuldade seria realmente de escrever num ritmo, numa fluência que acompanhe o pensamento. E aí, quando ela faz esse movimento de autocorreção, ela consegue perceber. Por isso que é tão importante a professora, né, na sala de aula, seja nas atividades da sala de aula, ou seja nas provas, fazer esse movimento de autocorreção com a criança. Pedir para a criança, orientar, instruir, né, ensinar a criança a fazer essa leitura e essa autocorreção. Por quê? Porque isso vai diminuir a quantidade de erros que essa criança comete. Eles não gostam de fazer isso, tá? Não gostam de fazer, mas eles precisam fazer.
Então a gente precisa encontrar uma forma de estimular essa criança a fazer isso. Agora, não dá a gente ficar o tempo todo pontando o dedo, marcando, tá errado, corrige, porque isso realmente vai gerar mais resistência, tá? Erros frequentes acabam gerando muita frustração e, consequentemente, mais resistência na escrita, porque as crianças acreditam que quanto mais ela escreve, mais erros elas vão cometer. E para não cometer os erros, elas escrevem menos possível. Então você pede para ela escrever um texto, ela faz lá uma, duas, três frases. Por quê? Porque quanto menos ela escreve, menos risco ela tem de errar. E aí, menos frustrada ela vai ficar, entendeu? Ó, a Ana tá falando aqui, como é bom identificar os geradores, isso faz toda a diferença na tratativa e direcionamento das intervenções. Vejo muitos pais pagando aula particular por pensar que as crianças não entendem. Exatamente, Ana. E aí a gente precisa entender isso, né? Qual é a dificuldade da criança? A dificuldade é uma dificuldade motora? É uma dificuldade atencional? É uma dificuldade nas funções executivas, né, nesse controle inibitório? Ou é uma dificuldade de compreender o sistema de escrita? Porque às vezes o sistema de escrita ele não está sendo bem compreendido por conta de todas essas resistências que a criança vai adquirindo ao longo do tempo, né? E aí eu vou dar um exemplo aqui que aconteceu comigo. Eu sou coordenadora pedagógica, né? E numa escola que eu trabalhava, escola pública, tá, pessoal? Uma escola que eu trabalhava, a professora estava com uma criança no segundo ano, 7 anos, né? E essa criança, ela tinha uma dificuldade motora, ela tinha TDAH e ela tinha uma dificuldade motora muito visível, muito visível. E aí o que acontecia? Era uma menina e ela não escrevia. Ela até estava lendo já algumas coisas, mas ela não escrevia, ela se negava a escrever, ela se negava mesmo a escrever, até o próprio nome dela ela não queria escrever. E aí um dia eu chamei a menina e comecei a conversar com ela, e fui fazendo, né, na minha sala, conversando e tal, e fui fazendo uma brincadeira com ela aqui, outra ali, e aí eu falei assim, mas como é seu nome, não sei o que, e ela pegou o lápis com a mão esquerda. Quando ela pegou o lápis com a mão esquerda, o que na mesma hora veio? Essa menina é canhota, né? Então eu já me identifiquei. E eu falei assim, gente, ela é canhota. Então canhota já tem uma certa dificuldade, né, com a escrita. Ela já tem uma dificuldade motora visível ali, de movimento, né? De equilíbrio, ela anda se escorando nas paredes e tal, enfim. E aí o que eu comecei a pensar? E chamei a professora e conversei com a professora. Olha só, a gente vai fazer o seguinte. Ela já estava em processo de leitura já encaminhado. A gente vai ensinar essa menina a escrever sem usar lápis, sem usar papel. A gente vai ensinar ela a escrever com o alfabeto móvel. Por quê? Porque, olha só, ela tinha que focar na questão cognitiva de quais letras, em que ordem ela tinha que usar. Então, toda a parte cognitiva dela já estava sobrecarregando o sistema atencional dela. Ela tinha que se preocupar com a grafia da letra, com o movimento que ela ia ter que fazer para escrever, ela ia ter que se preocupar com a postura, ela tem que se preocupar com tanta coisa que eu já falei aqui na live, que ela não ia conseguir, ela ia desistir, porque realmente a mãozinha dela doía, e ainda para completar, a menina era canhota. Então, a gente combinou isso. A gente pegou o alfabeto móvel, e tudo que ela tinha que escrever de palavras, ela escrevia com o alfabeto móvel. Por quê? O alfabeto móvel, para quem conhece, né, aquelas letras do alfabeto recortadas, né? Ele dá um movimento. Você bota na mesa, a criança só tem que fazer o quê? Movimentar com o dedinho, né? Bota a letra aqui, puxa aqui. O que ela tinha que se preocupar? Apenas com a parte cognitiva do sentido de qual letra, de qual ordem ela iria escrever. Na ortografia das palavras. No sistema alfabético de escrita e na ortografia. Só isso que ela ia ter que se preocupar. E aí essa menina se alfabetizou, no sentido, né, aprendeu a escrever. Foi assim, gente, uma coisa assim muito rápida. Ela começou a escrever as palavras direto com o alfabeto móvel. E a gente ia lá, fotografava, a gente, né, fazia todo o movimento
de escrita. Quando ela se apropriou do sistema alfabético, que a gente viu que ela realmente já tinha chegado, né, que a gente chama de fase alfabética, quando ela se apropriou, o que a gente fez? A gente começou a trabalhar então a parte motora. Por quê? Porque ela não ia se preocupar tanto com a parte cognitiva, porque ela já tinha aprendido, e ela só ia focar mais na parte motora. E aí ela escrevia as letras com o alfabeto móvel, e depois ela transcrevia para o caderno com o lápis. E a gente foi fazendo esse movimento, e aí o processo de escrita dela fluiu e ela conseguiu aprender a escrever. Isso foi uma experiência específica de um caso que a gente teve na escola, que era um caso que envolvia aí várias variáveis, né, várias dificuldades. Pode ser que dê certo com todo mundo? Sim, mas isso não é garantia, então não é regra, ok? É uma experiência que a gente precisa estar atento e que a gente só vai identificar para utilizar quando a gente realmente olha para a criança e não olha para o TDAH e não olha... Entendeu? Quando a gente olha a criança e a gente vê qual a necessidade a criança precisa e não aquilo que a gente quer que ela faça. A gente vai focar na necessidade que ela está apresentando e a gente então vai entrar com o recurso, né, com a estratégia que melhor vai atendê-la, com metodologia, enfim. Eliane, olha, eu não gosto muito de falar de caligrafia porque eu não gosto de caligrafia. Lembra que eu falei que a escrita tem muito a ver com a personalidade da criança, né? Lembra? Então, eu acho assim, a caligrafia, caderno de caligrafia, eu acho que você está perguntando sobre caderno, né? Eu, particularmente, não gosto. Não vou dizer que é proibido, tá? Eu não gosto, eu não utilizo e eu não oriento a utilizar, tá? Por uma questão pessoal, posicionamento pessoal. Agora, tirando o caderno de caligrafia, uma coisa que é muito importante e que infelizmente as escolas retiraram do currículo é o ensino do traçado das letras. E eu não estou falando de caderno de caligrafia, eu estou falando do ensino do traçado das letras. Por que eu estou falando isso? Porque a criança, quando ela olha uma letra, vamos pensar lá, a letra, sei lá, letra B, vamos pensar a letra B, bastão. Quando a criança olha a letra B no quadro, ela vê um desenho, ela pode até saber que aquilo ali é letra B, ela pode até saber, mas ela vai olhar o desenho e ela vai copiar o desenho no caderno. E quando ela vai copiar, ela copia da forma como ela acha que tem que copiar. Então, ou ela faz o traço primeiro e faz as duas bolinhas, ou ela faz o traço e faz o movimento da ondinha. Cada uma vai fazer de uma forma. E isso pode gerar uma dificuldade, principalmente nessa fluência da escrita, tá? Quando a gente fala de letra cursiva, então, mais ainda. Quando a professora ensina o traçado da letra, a criança, quando ela vai copiar ou quando ela vai escrever, ela sabe qual movimento ela tem que fazer. E vocês sabem que a nossa memória motora ela é muito importante. Tanto é que se eu for falar determinadas senhas, lembrar determinada senha, ou até número de telefone. For lembrar o número de um telefone, por exemplo, eu às vezes não consigo lembrar, mas eu vou lá no meu celular, né, no teclado do celular e faço o movimento e eu me lembro qual é a senha, eu me lembro qual é o telefone. Por quê? Porque eu faço aquele movimento que o teclado, né, quando eu vou digitar no teclado. Então, a memória motora, ela é uma memória muito importante. Então, fazer esse traçado, ensinar esse traçado das letras para a criança é muito importante, sim, tá? Para que ela consiga fazer um traçado mais funcional, ok? E aí, uma das consequências de não fazer isso, então, muitas crianças com letras muito ruins de serem lidas, muito misturadas, muito fragmentadas, muito, enfim, distorcidas, e aí a gente acha que a criança tem disgrafia e não tem disgrafia, ela simplesmente não aprendeu o traçado da letra, tá bom? Vamos lá, então vamos passar aqui. E aí, gente, é uma coisa legal, né? Que muitas crianças gostam de escrever no computador, porque escrever no computador é fácil, é só você ir lá apertar as letras. Então ela sabe o sistema alfabético de escrita. Ela só não precisa estar ali com essa parte motora. Agora, sempre lembrando, a escrita é algo muito importante para nós seres humanos.
ok? É muito importante. Então, você pode, num primeiro momento, para que a criança se aproprie do sistema de escrita, trabalhar com teclado, trabalhar com alfabeto móvel, ok. Mas tem que ter um momento de fazer a transição para a escrita manual. Porque a gente utiliza a escrita manual o tempo todo na nossa vida. A gente precisa ter essa aprendizagem. Então, a criança com TDAH, ela pode ter uma dificuldade motora, a não ser que seja uma coisa muito grave, que às vezes tem. E a gente tem que usar lá recursos alternativos de comunicação. Mas se for uma coisa, né, mediana ali, ou leve, a gente precisa ensinar esse processo para ela, para que ela se aproprie, ok? Não dá pra gente falar assim, ela tem dificuldade na escrita, não gosta de escrever, vamos usar só o computador? Não. A gente pode utilizar o computador como um estimulante, como um passo inicial, mas a gente precisa dar o outro passo também, tá? E aí vamos lá pra gente poder começar a falar sobre algumas dicas. Eu vou dar três dicas, ok? Primeira, você mãe em casa, né? Seu filho está com resistência para escrever, ainda está nesse processo de aquisição da escrita, ainda está cometendo algumas dificuldades, está reclamando que a mãozinha dói. A gente vai ter que trabalhar esse movimento, essa coordenação motora dessa criança, né? E assim, mas ele já tem 8 anos, já tem 9 anos, não importa, a gente tem que fazer esse resgate. E nada melhor do que fazer esse resgate através de brincadeiras, né? Que eles gostem, que eles se motivem. Então, como que a gente pode fazer para desenvolver, né, essa coordenação motora? Sempre lembrando o seguinte, muita gente fica focado na pega, a gente fala o movimento de pinça, né? Essa pega do lápis que é importante, então vamos trabalhar essa motricidade fina do movimento de pinça. Gente, isso aqui é o refinamento da nossa coordenação motora. A gente precisa primeiro trabalhar algo anterior. A gente vai sempre trabalhar o corpo. Eu vou dar um exemplo sobre isso. Mas quando a gente fala de coordenação motora fina, a gente está trabalhando não só com essa questão do movimento de pinça, mas a gente precisa, né, relacionado à escrita, trabalhar esse movimento de punho e esse movimento do antebraço. Por quê? Porque a escrita não é só isso aqui. Não é só pegar o lápis. A escrita é esse movimento aqui, ó. Se a criança não tem esse movimento aqui, e é aqui que muitas vezes dói a mão da criança, quando ela começa a escrever. Por quê? Porque ela não tem esse movimento aqui bem desenvolvido, essa articulação aqui bem desenvolvida. E sabe quando que a gente começa a desenvolver esse movimento aqui de punho? Quando a criança começa a engatinhar, que é o primeiro movimento que ela vai fazer de dissociação desse braço dela, que até então é uma coisa só. Ela começa a dissociar esse punho e trabalhar esse movimento de punho quando ela faz esse movimento de engatinhar. Então, desde pequenininho lá, ela já está desenvolvendo essa habilidade que ela vai precisar lá na frente quando ela for escrever, entendeu? Então, como é que a gente pode trabalhar tanto esse movimento de pinça, esse movimento de punho, esse movimento de antebraço, para soltar esse antebraço? A gente pode usar a massinha, que é um recurso muito barato, um recurso que eles gostam muito de brincar, né? E também faz com que eles desenvolvam isso. Então eles podem fazer bolinha, pode fazer aqueles enroladinho, né, com a mão, enfim, várias coisas que podem ser feitas com a massinha de modelar. Rasgar papel faz esse movimento aqui também. Trabalhar com blocos de montar, blocos de encaixar, encaixa, desencaixa, também trabalha isso. Se vocês tiverem ideias aí, podem ir colocando, que eu vou falando também, porque eu coloquei algumas ideias, né, nos posts que eu vou colocar durante a semana. Eu vou colocar outras sugestões também, para que vocês tenham aí mais opções, tá bom? Agora, tem uma coisa muito legal para a gente trabalhar essa coordenação motora, quando a gente vai desenvolver essa questão do controle inibitório. Sabe uma coisa, uma brincadeira que pode ser feita, né, uma atividade? É atividade com desenho. E aí você pode fazer o seguinte: você pode dar uma folha para a criança e pedir para ela fazer um desenho. E aí você pode dizer para ela fazer o seguinte: olha, você vai fazer um desenho, sei lá, uma bola, uma casa, alguma coisa simples. Mas você vai escrever bem forte. Bem forte.
E aí a criança vai, escreve forte, bem apertando o lápis, bem forte. E ela vai empregar força ali. Depois você começa a pedir para ela fazer o mesmo desenho bem fraquinho, quase só encostando a ponta do lápis. E ela vai ter que controlar o impulso dela, vai ter que controlar o movimento para fazer o desenho bem fraquinho. E aí você vai então modulando essa força. Agora vamos um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Você vai modulando essa dosagem de força, sempre tendo algo como referência. Então, se você pediu para ela fazer um desenho bem... Opa, levei um susto. Um desenho bem forte, né? Bem forte. Depois agora você fala, ó, agora vamos fazer um pouquinho menos forte. Um pouquinho menos forte. E ela vai fazendo até ela encontrar o estado de equilíbrio, né? O ideal ali da pressão do lápis. Sempre a gente começa com um estágio maior ou menor, bem fraquinho, e vai aumentando ou vai diminuindo, para que ela tenha alguma referência até chegar no ponto, ok? Uma outra coisa que você pode fazer também, que aí trabalha, além de tudo, né, trabalha esse controle inibitório, mas também trabalha o corpo, que é a bola. Você pode dar uma bola para a criança e pedir para ela jogar a bola no chão forte. E aí a criança vai jogar a bola no chão forte, ela vai sentir, né, a pressão ali da bola batendo no chão e voltando para a mão dela. E aí você vai depois pedindo para ela, agora você joga um pouco menos forte, né? E ela vai diminuindo até chegar numa força, né, que ela consiga jogar a bola com tranquilidade, a bola voltar e ela pegar a bola com tranquilidade. Porque se ela fizer isso com muita força ou com pouca força, ela vai ter dificuldade de pegar essa bola. Porque com muita força a bola sobe rápido demais e com pouca força a bola não vai conseguir subir para que ela consiga pegar. Então ela vai ter que modular essa força. Isso também pode ser feito com a criança pulando. Então ela pula forte, a criança pula forte no chão, e depois ela vai diminuindo a força, até que ela pule numa força que ela se sinta confortável. Então a gente sempre trabalha o corpo, né? Sempre essa atividade de corpo, e depois a gente vai para o papel. Então faça primeiro essa atividade da bola, do pular, para que a criança perceba essa modulação de força. Quando ela estiver percebendo essa modulação de força, aí a gente parte para as atividades no papel, onde ela vai desenhar, né, para que ela também consiga modular essa força, agora não só no corpo todo, mas numa parte do corpo, ok? Tudo bem? Podemos continuar? Segunda sugestão, estimule a criança a pintar, é uma outra dica, né? Pintar utilizando tinta guache e os dedos num papel grande. Pode ser uma folha de jornal, pode ser uma folha A3, pode ser folha ofício que você cola vários e fica... O ideal é uma folha de papel, que a gente chama papel 40 kg, né? Papel pardo. Enfim, o ideal é que seja um espaço maior que uma folha comum. Vou pegar uma folha comum aqui. Um espaço maior do que uma folha comum. Para quê? Para que ela consiga fazer esse movimento de braço, de antebraço. Ó. Ela vai pintar, a tinta guache, ela ajuda, porque ela não gera muito atrito na folha. Então, quando ela vai pintar, e com o dedo mais ainda, ela vai deslizar. Quando ela desliza, ela vai fazer esse movimento de antebraço, que também é importante para a escrita, ok? E de punho também. Então também é uma dica, fica mais fácil para ela porque a mão desliza e ela não vai precisar colocar força para fazer o desenho, tá bom? Então ela pode tanto fazer desenhos, né, mais amplos naquela folha grande, e conforme você vai treinando ela, desenvolvendo ela num espaço maior, aos poucos você vai diminuindo o tamanho dessa folha até chegar no tamanho que a gente utiliza aí do caderno. Okay? A gente sempre trabalha com um espaço maior e vai desenvolvendo a criança até fazendo que a gente chama de contenção de espaço, até que ela chegue no tamanho que a gente quer. Tá bom? E vamos aqui para uma última dica, porque a gente já está 1h10 de live. Uma última dica em relação à escrita, né?
Convide a criança a escrever coisas que são interessantes para ela, coisas que ela tem interesse no dia a dia, que tem relação com o cotidiano, que tem relação com a vida dela. Quando a criança, ela vê, isso de modo geral, mas com TDAH isso é imprescindível. Quando a criança com TDAH, ela vê que aquilo que está sendo solicitado para ela tem sentido e tem utilidade, ela acaba se envolvendo melhor nessas atividades, entendeu? Então ela precisa ver sentido e utilidade para que ela fique motivada. E se tiver prazer associado a isso, aí ela deslancha. Então a gente pode tornar essas atividades de estimulação da escrita momentos de prazerosos, porque a gente pode transformar tudo isso em brincadeira, tudo isso em jogos, né? Aquele site que eu sempre indico para vocês, né, do portal Trilhas, ele tem lá historinhas, ele tem jogos, tudo mais, mas ele também tem várias orientações de como você pode trabalhar a escrita de uma forma contextualizada e lúdica com a criança. Então, se você ainda não acessou, depois você vai lá, no meu feed tem o endereço para você acessar, procurar, vasculhar, porque tem muita coisa boa lá, tá? Então, por exemplo, você pode pedir para a criança te ajudar a escrever uma lista de compras, ou então você faz a lista de compra e pede para ela te ajudar a colocar ali as coisas que ela quer que compra naquelas compras ali, né? O que ela gostaria, o biscoito, enfim, o que você costuma comprar, o iogurte dela, ela vai escrever o que ela quer, entendeu? Porque aí ela escrevendo o que ela quer, aí você vai e compra para ela. Então é uma forma de estimular a escrita. Vai ter um aniversário da criança, ou a criança vai convidar os amiguinhos para passar um final de semana, ou passar uma tarde lá brincando. Vamos fazer a lista de convidados? E aí a criança ajuda a fazer essa lista de convidados para a festa, ou para aquela reunião. Então todas essas atividades de escrita que tem a ver com o dia a dia, que tem a ver com algo que é útil, que ela vai escrever porque tem um objetivo funcional e não simplesmente escrever por escrever, motivam a criança com TDAH a realizar a tarefa. Então a gente sempre tem que tentar, é claro que existem escritas, por exemplo, escritas relacionadas à escola tem uma outra pegada. A gente está falando aqui de estimular essa habilidade, ok? Então a gente sempre estimula a habilidade com uma escrita mais prazerosa. Então a gente pode associar sempre a escrita com que a gente chama de função social da escrita. Escrita que tem uma função social. Então, escrita de um bilhete que alguém vai ler, escrita de uma lista de compras que você vai fazer realmente, de uma lista de convidados para uma festa, enfim. E isso, quem é professora que está aqui, eu já vi que tem professores entrando, né? A Thaís entrou. A Thaís é orientadora pedagógica, educacional e também é professora, né, Thaís? Então, assim, faça isso na sua sala de aula. Pegue a escrita que você quer que seu aluno desenvolva e utilize essa escrita dentro de uma função social, dentro de algo que seja útil, algo que tenha função, que seja útil para aquela criança, que ela vai sentir que aquilo ali tem uma funcionalidade, tem um objetivo, tem uma função social, que aquilo ali vai ser usado em algum lugar. Um exemplo da cópia, né? A cópia. Muitas crianças têm resistência à cópia. Por quê? Porque cópia, gente, você imagina. A criança vai para a escola e ela passa o dia inteiro copiando do quadro. A professora bota um texto no quadro. A criança fica o dia inteiro copiando aquilo. Quando termina de copiar, a aula acabou. Aí a criança vai embora para casa. No outro dia, a professora, ao invés de aproveitar que a criança já copiou o texto para trabalhar aquele texto, não, ela bota outro texto no quadro para ser copiado. E aquele texto que ela copiou se perdeu. Então, assim, uma coisa legal é vocês criarem, por exemplo, um texto coletivo na sala, ou até em casa mesmo, né? Cria uma história, inventa uma história com o seu filho sendo personagem, cria uma história coletiva na sala de aula, registra, você professor, você é escriba do aluno, você é o escritor, você vai lá, escreve a história que a turma criou. E aí escreve no quadro. E aí depois você fala o seguinte, olha, agora vamos fazer o seguinte,
Se a gente não escrever essa história no nosso caderno, essa história vai se perder, porque nós inventamos ela agora e ninguém vai conseguir lembrar dela amanhã. E a gente vai ter que apagar o quadro, porque outra turma vai estudar aqui. Então vamos copiar essa história que nós criamos no nosso caderno, para que a gente tenha isso registrado e a gente possa mostrar para outras pessoas e não esquecer nunca mais? Tem ou não tem função essa escrita, essa cópia? Então a criança ela vai ter muito mais motivação para fazer esse tipo de cópia do que a motivação de copiar um texto no quadro que para ela não faz sentido nenhum, que ela só vai copiar por copiar ou só vai copiar para responder umas perguntinhas e depois nunca mais vai ler aquilo. Então a gente sempre tem que atrelar a leitura, a escrita, a coisa, principalmente quando ela é criança. Estou falando principalmente criança, adolescente também, mas principalmente criança, que está em processo de aquisição dessas habilidades. Sempre associar a coisas funcionais, que tem um objetivo, que tem uma função e que de preferência tenha algo de prazeroso naquilo, né? E pra gente fechar, eu vou só falar o seguinte sobre os lápis que eu tava mostrando aqui, né? Eu separei aqui alguns lápis para mostrar para vocês. E essa dica aqui é principalmente para quem é canhoto, mas para quem tem TDAH também vai ajudar. Inclusive eu fiz um videozinho no meu IGTV, já tem um tempinho, acho que foi no final do ano passado, falando bem especificamente dos lápis, mas eu vou repetir aqui de uma forma resumida. A criança canhota, né, e consequentemente criança com TDAH, o que acontece? A gente que é canhoto, quando a gente vai escrever, a gente, como eu falei, né, apoia o lápis aqui no cantinho do dedo. E a gente faz esse movimento de segurar muito aqui embaixo. E a gente aperta isso, então dói o dedo, dói o pulso, dói a mão. E a mão da gente vai escorregando, conforme se eu seguro aqui, daqui a pouco minha mão tá cá embaixo escorregando. Então, o que eu oriento sempre para crianças que têm qualquer dificuldade motora, crianças que são canhotas e crianças que estão em processo de aquisição da escrita, porque ainda não tem essa habilidade ainda de autorregulação, da pressão, ainda não desenvolveu a pega do lápis legal. O que eu oriento? Que utilize esse lápis aqui. Não é propaganda não é propaganda do lápis não, tá, gente? Mas realmente faz diferença. Esse lápis aqui, ó, não sei se vocês conhecem, ele é um lápis triangular. Não sei se dá pra ver, mas ele é triangular, ó. E ele tem essas borrachinhas aqui, ó. O que isso aqui ajuda? Primeiro, ajuda a gente a segurar o lápis melhor, ok? Porque ele tem essa questão anatômica aqui do triangular. E ele também tem essa borrachinha que ajuda a mão não escorregar. E quando a gente está segurando aqui, pela mão não escorregar e para a gente conseguir segurar de uma forma mais anatômica por conta de ser triangular, a gente não coloca tanta força, ok? A gente não coloca tanta força na escrita, na hora de escrever. Esse lápis aqui é o 2B, que também é um número, né? A gente tem os códigos dos lápis, né? Que é bem legal da gente usar, que é o lápis 2B, ok? Porque tem lápis que não é legal, tá? Não é legal. Tem uma... Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, peraí. Não vou conseguir. Tem uns lápis, sabe aqueles lápis que até pra fazer ponta, ele parece que ele... Isso aqui dele é meio plastificado, sei lá. Aquilo é horrível, gente, porque a ponta engrossa rapidinho, a criança não consegue escrever. Então, esse lápis aqui é o que eu mais indico, tá? Ele é triangular, é o lápis 2B, tem essas borrachinhas e ajuda muito. Até para criança que está em início de processo de alfabetização. Quando ela é pequenininha, lá na educação infantil, que às vezes ela precisa escrever o nome, ou enfim, tá no início da alfabetização, esse lápis jumbo aqui, que é o mais indicado, tá? Ele também é triangular, mas ele é grandão, que é o lápis de cor também jumbo, que é indicado para educação infantil. Esses lápis aqui, por exemplo, esse aqui é lindíssimo, mas pra mim, olha, só enfeita meu escritório aqui. Por quê? Porque ele é todo arredondado e ele ainda tem essa capinha aqui dele que a mão escorrega, fica suando, escorrega. É horrível pra mim, horrível. E aqui, ó, nessa partezinha aqui,
porque vocês não vão conseguir ver. É meio plastificadozinho, então a ponta dele engrossa muito rápido. Então esse tipo de lápis arredondado, ele não é legal, tá? Esse aqui, ele é triangular também. Então ajuda na hora de segurar. Mas como ele não tem aquele emborrachado, não tem nada aqui, ele só tem esse desenho aqui, é só um desenho, ele não tem nenhuma coisa que gera atrito na hora de segurar. O que que acontece? A mão escorrega e aí cansa. Então é outro tipo de lápis que eu não consigo usar, porque eu não vou conseguir escrever, minha letra ficou horrível, minha mão dói, meu dedo dói. E olha que eu já sou adulta, hein? Esse lápis aqui, e aí eu quero mostrar ele, porque, ó, eu tenho vários dele. Por que que eu vou mostrar ele? Porque esse lápis aqui, apesar de ser redondo, tá? Ele tem, é porque não dá pra vocês verem, mas ele, tá vendo essas rodinhas dele aqui? Que faz esse, ó, tá vendo esse brilhinho dele? É um atritozinho que tem. Então esse lápis é o lápis que eu tenho usado ultimamente, que tem me gerado mais tranquilidade na escrita. Por conta da grafite dele, né, do grafite, e também por conta desse atrito aqui, porque minha mão não escorrega nesse lápis, apesar dele ser redondo, né, ele é um lápis que eu gosto muito de escrever. Mas se eu, para indicar, para não ter erro, esse aqui é o melhor, tá? Então fica a dica para vocês que são mães, né, trocarem, não comprarem aquele lápis arredondado, aquilo ali não é legal, não, a não ser que seu filho não tenha problema nenhum com a letra, não tenha problema nenhum de dor na mão, aí tudo bem, mantém. Mas se ele estiver reclamando disso, troca o lápis, que já não vai resolver 100% o problema, mas já vai ajudar muito. E uma outra dica, só pra gente encerrar, porque já estamos quase 1h30. Jesus. O Instagram foi liberar mais de 1 hora de live. Pronto, a gente fica aqui toda a vida, né? É esse caderno aqui, ó. Esse caderno não é um caderno fácil de achar. Inclusive, quando eu achei isso aqui numa papelaria, eu comprei todos que tinha. E depois eu não achei mais, mas não sei, talvez cidade maior pode ter. É um caderno, só que ao invés de ele ter espiral aqui do lado, o espiral dele é aqui em cima. Eu vou mostrar pra vocês verem que é um caderno comum, ó. Deixa eu pegar aqui uma folha. Tá vendo? É um caderno comum, só que o espiral dele é em cima. Por que que eu tô falando isso? Porque a criança que é canhota, caderno com espiral do lado é horrível, machuca a mão, porque a gente escreve assim, ó, aqui assim, entendeu? Machuca a mão, cansa a mão. Então o ideal é esse caderno que tem espiral aqui em cima. Tem até alguns que são tipo bloco, que vem com espiral em cima. Não é legal também aquele caderno brochura. Por que que o caderno brochura, que não tem espiral, não é tão legal? Porque quando você abre ele, dependendo de como você abre ele não abre totalmente, ele não faz isso, né? Ele tem que ficar aberto assim, aí o caderno não abre totalmente, ele fica meio assim, então dificulta às vezes também. Na caçula e na calunga tem. Então, Michelle, ó, a Michelle tá falando, na calunga e na caçula tem. Então, assim, é uma dica, eu uso muito caderno assim, ó. Se vocês forem ver, tem muita coisa que eu escrevo. Por quê? Porque não machuca minha mão, não cansa minha mão, me ajuda. E é uma dica que fica aí, principalmente para quem tem crianças canhotas, tá bom? Ufa! Vamos encerrando. Alguém tem mais alguma pergunta? Não sei se alguém colocou aqui. Acho que não. Acho que eu vi todas as perguntas. Alguém tem mais alguma pergunta para colocar? Eu quero aproveitar, agradecer, né, a presença de todas aqui. Muito obrigada pela participação de vocês. E quero aproveitar para dizer quem é mãe de TDAH, que está aqui no nosso grupo e ainda não está na nossa comunidade de mães TDAH no Instagram, no WhatsApp. É uma comunidade para mães de TDAH no WhatsApp, uma comunidade gratuita, onde a gente conversa muito ali sobre as dificuldades que as mães enfrentam no dia a dia, a gente troca muita experiência, a gente troca muita informação, a gente principalmente apoia umas às outras nessa caminhada aí, né, que em muitos momentos é árdua. E então, se você ainda não está,
vai depois ali no link da minha bio. E tem lá no link da minha bio tem o link para você entrar na nossa comunidade de mães. Se você não conseguir achar, me manda um direct que eu mando o link para você. Você que é psicopedagoga também tem um grupo para você. Então me chama no direct que eu mando pra gente poder conversar mais especificamente sobre esses atendimentos psicopedagógicos de TDAH. E lembrando, olha, essa semana eu vou abrir vagas para minha mentoria de mães TDAH. Uma mentoria que vai acompanhar você, mãe de TDAH, durante 3 meses, traçando um plano de ação, onde eu vou acompanhar tanto a elaboração desse plano de ação quanto a execução junto com você aí ao longo de 3 meses. Então, se você é mãe, tem interesse em participar, né, dessa mentoria, eu vou abrir essa semana, no final da semana, mas primeiro eu vou liberar as vagas lá no nosso grupo de mães TDAH, ok? E aí depois eu libero as vagas aqui no Instagram. Então, se você não está no nosso grupo de mães, entra para que você receba as informações da mentoria primeiro, né, e tenha acesso às vagas aí de uma forma mais rápida do que aqui no Instagram, porque às vezes as informações aqui se perdem, porque o Instagram nem sempre notifica as pessoas do conteúdo, nem sempre as pessoas conseguem ver o que está sendo postado. A gente sabe que acontecem essas coisas, mas lá no grupo não. Todo mundo recebe ao mesmo tempo e aí você vai receber as informações de como vai funcionar, valores, enfim, todo o processo para que você possa participar da mentoria, ok? Obrigada a vocês. Eu fico muito feliz de poder ajudar. Lembrando, sábado, às 17 horas, nós vamos falar de TDAH e matemática. A gente vai trazer também orientação e muita dica para você poder ajudar seu filho em casa. Carla, vai ficar gravado? Bem, eu vou tentar, né? Eu vou desligar aqui a live e já vou tentar gravar. Se não der problema na internet, vai ficar gravado sim, tá bom? Mais alguma pergunta? Para alguém? Alguém queira perguntar alguma coisa? Eu não sei qual é o nome, é Cici, eu não sei qual é seu nome, né? Tá escrito Cici Barella Silva. Você é mãe de TDAH também? Ou você é professora? Você pode colocar pra mim, por favor? É que eu vi que você fez umas perguntinhas no início. Só pra gente encerrar aqui, né? Não sei se está dando um delay. Cíntia. Então, Cíntia, você é mãe de TDAH ou você é professora, psicopedagoga? Obrigada, Ana. Obrigada. Sou mãe. Sim, tá lá no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom, tá bom. É porque às vezes aparecem uns nomes diferentes, assim, eu preciso só para identificar. Tá bom, você é mãe, né? Legal. Obrigada, Adriana. Olha, pessoal, um beijo pra vocês. Espero que realmente tenha ajudado pelo que eu tô vendo aqui, né? Muito obrigada. E depois compartilhe essa live com uma mamãe que vocês conhecem, com uma professora, com alguém que vocês acham que esse conteúdo vai poder ajudar, tá bom? Um beijo a todas e tchau, tchau. E não esqueçam, durante o resto da semana, o resumo dessa live com mais algumas orientações eu sempre coloco nos posts do meu Instagram para que vocês tenham isso de forma mais objetiva, mais fácil de achar, tá bom? Um beijo, pessoal. Obrigada, Ana.